Bem-vindos ao Historizando! Hoje, sexta-feira, é dia da questão da semana. E eu trouxe uma questão muito interessante para vocês, inclusive que eu não sabia que já tinha caído no Enem, para a gente fazer junto. Para quem não sabe, toda sexta-feira aqui no canal a gente está corrigindo uma questão junto, está comentando essa questão, falando da matéria dessa questão, de estratégias para resolver essa questão. E, na maioria dos casos, eu coloco listas de exercícios para vocês no grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Já tiveram duas listas, em breve terá a terceira lista. Só que hoje é um caso especial porque eu vou trazer uma questão que eu descobri que caiu essa matéria no Enem quando eu fiz o vídeo para vocês de Comuna de Paris. Então, nós vamos discutir esse assunto, mas essa questão ainda não está nas listas, então quando eu for para a questão, pausa ela antes da gente comentar, faz a questão para depois a gente continuar comentando, beleza? Seguinte, se você quiser mais conteúdo do Historizando, lá no Instagram também tem, que é o @historizandotati. E não se esquece de se inscrever no canal para sempre que tiver novidade você também receber. Combinado? Já também dá aquela moral e curte esse vídeo. Só uma clicadinha no joinha para dar uma levantada no Historizando. Bom, gente, então vamos falar de Comuna de Paris no Enem. Por que que, na verdade, eu não sabia que essa questão tinha caído no Enem? Porque não é qualquer Enem, foi o Enem PPL. Para quem não sabe, todo ano tem mais de uma aplicação do Enem. Só que tem o Enem PPL, que é o Enem para pessoas privadas de liberdade. Então, são duas provas diferentes. Só que, ao mesmo tempo, o modelo em si é o mesmo, as questões são diferentes, mas o modelo Enem é modelo Enem em qualquer um dos Enems. Então, quando a gente pega essa prova PPL, a gente também está treinando para o Enem, combinado? Então, é uma excelente dica se você quiser fazer um simulado, só que você já fez muitas vezes as provas do Enem anteriores, pega o Enem PPL para treinar também. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre Comuna de Paris, eu vou deixar linkado aqui para vocês também, aconselho a vocês assistirem. E aí, estudando para esse vídeo, eu descobri que no Enem PPL já caiu Comuna de Paris. Não caiu no Enem tradicional ainda, mas já caiu no PPL. Se já caiu no PPL, quer dizer que pode cair no Enem, no outro Enem? Quer dizer que sim. Então é bom a gente dar uma olhadinha na questão. Lembrando, dá um pause aí se você ainda não fez essa questão, faz ela, depois play para a gente corrigir. Corrigindo essa questão, vamos dar uma olhada. Foi em 2013, ó. Sou um partidário da Comuna de Paris, que, por ter sido massacrada, sufocada no sangue pelos carrascos da reação monárquica e clerical, tornou-se ainda mais viva, mais poderosa na imaginação e no coração do proletariado da Europa. Sou seu partidário, sobretudo porque ela foi uma negação audaciosa, bem pronunciada do Estado. Então, é um texto de Bakunin, Negras Tormentas, o Federalismo e o Internacionalismo da Comuna de Paris. Sempre bom dar uma olhadinha na fonte, tá, gente? Olha a pergunta. A Comuna de Paris despertou a reação dos setores sociais mencionados no texto por quê? Então, olha só, a gente precisa muito analisar a pergunta. A Comuna de Paris vai despertar reação nos setores sociais mencionados. Que setores sociais mencionados? Proletariado, que ó, vou mostrar aqui para vocês, tornou-se ainda mais viva na imaginação e no coração do proletariado. Então, são esses setores sociais do proletariado. Por que a Comuna de Paris desperta isso? Deu para entender? Então, olha só que louco. A maioria das questões que a gente fez aqui, né, na correção da semana, a maioria já traz pistas muito nítidas no texto em si. Não que esse texto não ajude a gente, vai ajudar bastante. Mas, nesse caso, a gente precisa usar nosso conhecimento histórico. Por que eu estou falando isso? Muita gente mesmo, vira para mim e fala assim: ah, eu nem estudo história direito, história é só chegar lá, interpretar o texto e você consegue resolver. Gente, eu detesto quando a pessoa fala isso. Sabe por quê? Porque assim, é claro que você vai interpretar a questão. Nas humanidades, na maioria dessas humanidades, a gente estuda interpretando mesmo as coisas, o mundo de uma forma geral.
Só que se você não tem conhecimento prévio, se você não conhece as relações, as questões, os fatos, você não vai conseguir interpretar de uma forma boa, positiva para você acertar a questão. Eu gosto de brincar que é como se você fosse ler um texto em inglês sem saber inglês, sabe? Porque, tipo assim, você vai conseguir ler, mas você vai conseguir entender? A mesma coisa aqui. Você vai conseguir ler, até entender algumas coisas, mas de fato, se você não conhece a Comuna de Paris, ou se você não tem nem noção do século XIX na Europa, será que vai ficar tão fácil assim? E, gente, quanto mais você sabe sobre os momentos históricos, mais essas questões de fato vão parecer para você a interpretação. Porque se você sabe, é só chegar lá e interpretar de acordo com o que você sabe. Será que eu fui clara? Espero que sim. Depois você comenta aqui embaixo para mim o que você acha disso, tá? Então vamos lembrar. Para quem não viu o vídeo, aconselho depois a dar uma olhada nele, bem legal. O que foi a Comuna de Paris? A Comuna de Paris foi em um momento de guerra que estava acontecendo entre a guerra chamada Franco-Prussiana, em um momento então de guerra em que o Napoleão III, que era aí no caso que estava governando a França, vai virar prisioneiro, em um momento em que a nova República Francesa vai acabar decretando aí derrota para os prussianos, em um momento de humilhação aí desses prussianos frente à França. Se não conhece a Guerra Franco-Prussiana, também tem vídeo aqui no canal, não só sobre a Comuna de Paris, mas também sobre a unificação alemã. Nesses dois vídeos eu falo sobre isso. Então é um momento de muita tensão, né, com relação principalmente à França, que a França está perdendo uma guerra muito importante. E aí o que acontece? Aproveitando-se dessa crise, e não só aproveitando-se, mas insatisfeitos com toda essa crise que a França estava passando, alguns proletários e operários se reuniram, se juntaram e tomaram a cidade e o governo de Paris. Por isso chama Comuna de Paris. Eles governaram a França inteira? Não, foi Paris e foi por menos de 3 meses, cerca de 72 dias. Então, se eu sei o que significa a Comuna de Paris, o que foi a Comuna de Paris, essa questão se torna tranquila. Olha só, vamos lá de novo. A Comuna de Paris despertou a reação dos setores sociais mencionados no texto. Por que despertou essa reação? Instituiu a participação política direta do povo? O que eu acabei de falar. Exatamente isso. A Comuna de Paris vai ser a participação direta desse povo, direta desses proletários, desses operários, desse povo, dessa questão urbana de Paris. A Comuna de Paris, se eles vão tomar o poder, se eles vão tomar o controle, quem está governando diretamente? O povo, os proletários. E assim como o texto também mostra pra gente, né? Porque olha só, sou partidário da comuna por ter sido massacrada, sufocada, da reação monárquica tornou-se ainda mais viva, mais poderosa na imaginação. Sou partidário, sobretudo, porque ela foi uma negação bem pronunciada do Estado. A Comuna de Paris foi massacrada, é o que ele disse no primeiro parágrafo, na primeira parte, né, desse parágrafo, e na segunda ele fala: se tornou mais forte ainda porque a gente sabe que a Comuna de Paris negou o Estado. E negou o Estado por quê? Porque a Comuna de Paris foi um governo direto do povo, dos operários, dos proletários. Deu para entender a lógica? Então, a é a resposta. Agora vamos ver as outras alternativas porque elas não podem ser a resposta, tá? Vamos ver até se tem algum distrator aí. Consagrou o princípio do sufrágio universal. Para quem não sabe, o sufrágio universal é o voto para todo mundo. Mais uma vez, você tem que saber o que foi a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, como eu disse, e como o texto está falando, tá? Então, usa o texto a favor se você não está lembrando. Se a Comuna de Paris foi massacrada, foi sufocada, e se foi um governo do povo, será que esse povo, por ser massacrado, por ser sufocado, conseguiu conquistas? Não. Claro que as conquistas foram justamente eles terem a noção do que eles podem, né? Através da comuna em si. Mas serem massacrados, serem então reprimidos, não deu a eles essa questão do sufrágio universal. Então, não, tá? Letra C.
encerrou o período de estabilidade política na Europa. Gente, a Comuna de Paris vai encerrar o período de estabilidade? O século XIX inteiro, gente, na Europa inteira, é um período de instabilidade política. Se você não sabe do que eu tô falando, recentemente aqui no canal eu fiz vídeo não só de Comuna de Paris, mas das revoluções do século XIX inteiro da Europa. Então, as revoluções de 1820, 1830, 1848, como é conhecido como Primavera dos Povos. Então, na verdade, o que não tem nesse momento na Europa é estabilidade, tá bom? Letra D. Simbolizou a vitória do ideário marxista. Mais uma vez. E olha que distrator aí interessante. A gente sabe que a Comuna de Paris tem muita relação com o ideário marxista, com o comunismo, com o socialismo. Perfeito. Mas olha lá, simbolizou a vitória. Se tivesse sido vitória, eles teriam sido massacrados? E o próprio texto destaca muito essa questão na primeira parte. Massacrada, sufocada no sangue pelos carrascos da reação monárquica. Então não foi uma vitória em si. Claro, mais uma vez, reforçando, eles conseguiram por um tempo perceber a força que eles têm, mas se eles foram massacrados, não simboliza essa vitória, tá? Simboliza sim a importância do povo, mas não a vitória desse ideal. Letra E representou a retomada dos valores do liberalismo. Gente, olha lá a pergunta de novo. A Comuna de Paris despertou a reação de setores mencionados no texto porque representou retomada de valores do liberalismo? Na verdade, não. Esses valores têm mais relação com as questões marxistas que a letra D está falando, do comunismo, do socialismo e tudo mais. Inclusive, nesse momento na Europa do século XIX, esse liberalismo está sendo muito discutido. Por quê? Tem os liberais moderados, tem os liberais exaltados, então tem mais gente aí a favor da Comuna de Paris, mais gente contra a Comuna de Paris. Então, o liberalismo nesse momento não vai ser um ideal aí importante para a Comuna de Paris em si, tá? Porque ainda vai ter essas discussões aí, ainda vai ter essas instabilidades dentro dos ideais do liberalismo. E, de novo, não é retomada porque o século XIX inteiro também teve essas questões do liberalismo. Quando você fala retomada, é como se tivesse adormecido, e no caso não estava. Pelo contrário, o liberalismo aí tem sofrido muitas modificações ao longo do século XIX e até hoje, né, gente? Essas discussões sobre o que é liberalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é direita, o que é esquerda, constantemente essas questões são modificadas, né? Existem fatores importantes a serem analisados dependendo do período histórico. Então, tudo isso é importante, por isso não vai ser retomada, porque aquilo ali, ó, continuava existindo aí, não foi a Comuna de Paris que retomou ou não. O que vocês acharam da questão? Conferiram aí o gabarito, letra A? Depois vocês me contam aqui embaixo se vocês pensaram em marcar alguma outra alternativa, tá? Comenta aqui embaixo também se vocês querem que eu continue fazendo Enem PPL, se vocês querem outras provas. No vídeo passado da questão da semana eu fiz uma questão discursiva, né? Uma questão aberta. Se quiserem que eu faça mais, também comentem. É isso, gente. Dá uma moral para esse canal que eu tô fazendo com muito carinho para vocês nesse período de quarentena, para ajudar vocês cada vez mais e a se darem bem nessa prova do Enem que vai acontecer. Aí ainda bem que foi adiada, não é mesmo? Muito obrigada pela sua atenção. Não esquece que as listas de exercícios estão no grupo do Telegram gratuitamente. Não esquece que eu tô lá no Instagram também, @historizandotati. Um beijo e até a próxima.